Pista liberada. 24 horas após acidente com o avião, Aeroporto Internacional Hercílio Luz é liberado para pousos e decolagens. Operações da Polícia Federal. Ações combatem o tráfico internacional de drogas e os crimes de contrabando e descaminho com mandados cumpridos em Santa Catarina. Dados do IBGE. Produção industrial catarinense registra em maio a maior queda entre os estados brasileiros. Série B do Campeonato Brasileiro. Criciúma recebe o Guarani no estádio Heriberto Wilson na abertura da 17ª rodada. 3.000 quilômetros de viagem. Pai e filho vão começar a expedição a bordo de um Fusca de Joinville até Juazeiro do Norte, no Ceará, para conferir de perto um dos maiores depósitos de fósseis do país. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade de hoje com a liberação da pista do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, para pousos e decolagens. A liberação veio após o acidente com um avião na manhã de ontem complicar a vida de quem precisava pegar um voo. Depois de quase 24 horas fechado, o Aeroporto Internacional de Florianópolis voltou a operar pousos e decolagens. Desde que um avião derrapou e causou estragos na pista, mais de 60 voos foram cancelados. É o caso do voo do Olinto, que tinha uma conexão agendada em outro aeroporto. O voo está confirmado que ele vai acontecer, mas com atraso. O que foi explicado pela companhia aérea, que os voos para chegar aqui, eles só podiam partir de onde estavam a partir do momento que a pista fosse liberada. O Dinelton tinha comprado a passagem para retornar a Manaus às 4 da manhã. Quando recebeu uma mensagem avisando que seu voo foi cancelado, veio até o aeroporto e ficou mais de 3 horas na fila esperando para remarcar sua viagem. Eles tinham cancelado todos os voos, aí eu enfrentei uma fila ontem enorme aí, com todos, acho que todo mundo já viu, e continuamos com problemas. Só vamos tentar resolver hoje que eu vou conseguir embarcar às 19 horas. E estamos no aguardo aqui até agora. Apesar da pista ter sido liberada às 9 horas da manhã, os transtornos continuam aqui no aeroporto de Florianópolis. 7 voos que decolariam na parte da manhã estão atrasados e outros 3 que sairiam durante a tarde foram cancelados. Para quem teve os voos cancelados ou atrasados, a orientação é entrar em contato com as companhias aéreas. Caso enfrente alguma dificuldade, é possível acionar o PROCON do município de origem. O consumidor tem direito a um reembolso integral e eventuais prejuízos também que teve em decorrência desse cancelamento. Militantes do movimento Brasil Livre afirmam terem sido agredidos nesta quinta-feira no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. O grupo teria ido ao local para pintar paredes pichadas. Nas redes sociais, os 4 militantes do MBL relataram que foram ao campus da UFSC para realizar um ato pacífico, para pintar com tinta branca paredes que estavam pichadas. Gabriel Costenaro, João Betega, Matheus Batista e Matheus Faustino estavam no local quando teriam sido abordados pelos agressores. Um dos ativistas, João Betega, relatou ter ficado ferido e necessitado de internação. Acabei de sofrer uma tentativa de homicídio na UFSC Federal de Santa Catarina. Entrei lá para fazer uma fiscalização e 5 pessoas me encurralaram e me arrebentaram na porrada. Estou bem machucado aqui. Levei socos, chutes, cotoveladas. Inclusive levei coronhada também. Eu quase morri. Fiquei desacordado umas 3 vezes. Graças a Deus eu acabei sobrevivendo. E esse vídeo tem que circular por todo o Brasil para vocês verem, né, o que estão fazendo dentro das universidades públicas. Olha, não importa a ideologia política, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, não importa. O ponto principal é: a agressão é inadmissível sob todos os aspectos. Repito, não se discute questões ideológicas. Agressão contra militantes, seja de direita, de esquerda, dentro do mais democrático dos ambientes, que é a universidade pública, não se pode admitir em hipótese alguma. Não é com agressão que se resolvem as diferenças ideológicas. Que a Universidade Federal de Santa Catarina apure esse caso com o maior rigor possível. Vamos à versão oficial, não é? Em nota, a Universidade Federal de Santa Catarina informou que repudia qualquer ato de violência nas dependências da instituição contra qualquer pessoa.
Informou também que colocou a Secretaria de Segurança Institucional à disposição dos envolvidos no episódio e que está tomando ciência do caso para avaliar medidas cabíveis. É o mínimo que se espera. A Polícia Federal deflagrou hoje operações que cumpriram mandados em Santa Catarina. Teve ação contra o tráfico de drogas e contra o contrabando e o descaminho de mercadorias argentinas. Confira. Nesta quinta-feira, policiais federais e fiscais da Receita Federal deflagraram a Operação Woodpecker. O alvo é um grupo criminoso que atuava no tráfico internacional de drogas, a partir do porto de Paranaguá, no Paraná. Os traficantes ocultavam a cocaína em carregamentos de madeira para exportação, sem o conhecimento dos donos das cargas. Foram cumpridos 7 mandados de prisão temporária e 9 de busca e apreensão em Balneário Camboriú, em Guarujá, no estado de São Paulo, e nas cidades paranaenses de Paranaguá e Pontal do Paraná. Também houve o sequestro de imóveis, o bloqueio de bens e de recursos em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas. O esquema envolvia uma empresa que transportava as cargas de madeira para o porto de Paranaguá. Durante o transporte, ocorria um atraso no descarregamento das cargas. Os criminosos aproveitavam essa brecha para esconder a cocaína nas cargas de madeira. Pelo menos 5 apreensões de drogas, no total de 3 toneladas de cocaína, estariam vinculadas a esse grupo criminoso. O dinheiro obtido com o tráfico era lavado por meio da construção de imóveis para locação. No oeste do estado, policiais federais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão nas cidades de Dionísio Cerqueira e Chapecó. Foi o resultado da Operação Transporter, que investiga o descaminho de vinhos argentinos, além de produtos como carne, camarão, óleo diesel, agrotóxicos e outras mercadorias, que depois eram enviadas para o litoral catarinense e para estados como São Paulo e Rio Grande do Sul. Durante as buscas, os policiais prenderam 3 pessoas em flagrante e apreenderam produtos contrabandeados, uma grande quantidade de drogas sintéticas e maconha, além de balança de precisão, dinheiro e uma espingarda. Uma terceira ação da Polícia Federal foi uma nova fase da Operação Pedo to Jail. Os agentes identificaram um usuário da internet que divulgou e tentou vender arquivos de pornografia infantil por meio de redes sociais. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa dele em Criciúma. Os policiais apreenderam equipamentos de informática, celulares e mídias de armazenamento que vão ser submetidos à perícia. Operação Mensageiro. A Justiça decidiu tornar réu o prefeito de Imaruí, no sul do estado, um dos presos na ação do GAECO, que investiga fraude em licitações na coleta do lixo em cidades catarinenses. A denúncia foi aceita pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado nesta quinta-feira. Patrick Correa, do União Brasil, agora é réu por suspeita de fraude em licitações e de recebimento de propina para favorecer uma empresa de saneamento na prestação de serviços no município. O prefeito de Imaruí foi preso na 4ª fase da operação, deflagrada no dia 27 de abril desse ano. Na ocasião, a casa de Patrick Correa e a sede da prefeitura foram alvos de mandados de busca e apreensão. A defesa do prefeito e a prefeitura de Imaruí informaram que não vão se manifestar sobre o assunto. Estamos de volta. A produção industrial avançou em 10 dos 15 estados pesquisados pelo IBGE em maio. Santa Catarina, no entanto, foi na contramão. Por aqui, a produção da indústria não só recuou, como registrou a maior queda entre os estados brasileiros. Vamos aqui ao telão para conferir os dados. Em maio, frente a abril, a produção industrial catarinense recuou 2,7%. Foi, já com os ajustes sazonais, o maior recuo entre os estados brasileiros. O indicador nacional avançou 0,3%. Na comparação com maio do ano passado, o recuo foi até maior, 4,4%, o 4º maior recuo entre os estados do país. No acumulado de janeiro a maio, a queda chegou a 4,5%. Foi a 2ª maior nesse critério de comparação, atrás apenas do Rio Grande do Sul. Nos últimos 12 meses, a indústria catarinense recuou 3,9%. Frente a maio do ano passado, somente 4 atividades registraram crescimento: materiais elétricos, máquinas e equipamentos, itens de borracha e produtos químicos. Todas as outras tiveram queda e a gente vai conferir agora as quedas mais significativas. Vestuário, 1,47%, metalurgia, 1,11%, produtos alimentícios, com uma queda de 0,82% e minerais não metálicos, queda de 0,71%.
O governador Jorginho Melo cumpriu a agenda hoje na cidade de Maravilha, no oeste do estado. O encontro com prefeitos da região faz parte do programa Santa Catarina levado a sério. Em Maravilha, Jorginho Melo assinou um convênio com a Prefeitura de Maravilha para a liberação de 39 milhões de reais. Os recursos vão ser usados na construção de um elevado no entroncamento entre as BRs 158 e 282. A obra vai melhorar o tráfego de caminhões pesados na região, em um trecho muito usado no transporte de grãos e outros alimentos. As obras que vão continuar são obras que estão decentes, que ligam regiões para se desenvolver. Nós vamos revitalizar, nós vamos começar a fazer um grande programa. Eu fiz um financiamento de 1,5 bilhão que a Assembleia Legislativa aprovou no BID, para a gente recuperar, porque todas elas estão em boca de rua. O governador se reuniu de forma individual com cada um dos prefeitos da região para definir prioridades e projetos em cada município que vão receber recursos do governo do estado. A Casan vai aplicar 33 milhões de reais em cidades da região, 22 milhões e 200 mil reais em serviços de água e 10 milhões e 800 mil em serviços de esgoto. Hoje teve um novo protesto de funcionários do contorno viário de Florianópolis com bloqueio da BR-282 em Palhoça. Trabalhadores bloquearam a rodovia na altura do bairro Alto Aririú. O grupo protesta contra uma empreiteira contratada pela concessionária da rodovia devido ao atraso de salários, falta de alimentação adequada e tempo maior para visitar familiares em outros estados. A Artérias Litoral Sul rompeu o contrato com essa empreiteira. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para prestar atendimento. A rodovia foi liberada para o tráfego por volta do 12h45. A gente fala agora do temporal e dos ventos fortes que causaram estragos em Santa Catarina. Houve registro de ocorrências em diversas regiões catarinenses. O repórter William Tenório tem as informações. A passagem do ciclone extratropical em Santa Catarina causou estragos em muitos municípios do estado entre a noite de ontem e a manhã desta quinta-feira. Casas foram destelhadas, árvores arrancadas e muitos moradores tiveram prejuízos e falta de energia elétrica. Em Rio do Sul, algumas ruas foram interditadas devido a alagamentos, principalmente no bairro Bela Aliança. O sul do estado também sofreu com a passagem do ciclone, com várias cidades sendo atingidas pela ventania. Em Siderópolis, câmeras de monitoramento flagraram o momento em que 4 veículos são atingidos por placas de energia solar, que foram arrancadas por conta das fortes rajadas. O norte e Planalto Norte do estado também contabilizaram prejuízos. Em Garuva, a BR-101 ficou parcialmente bloqueada no período da manhã devido a árvores que caíram sobre a pista nos 2 sentidos. Um caminhão chegou a tombar com a força dos ventos. A Serra Dona Francisca, que liga Joinville ao Planalto Norte, também precisou ser bloqueada pela Polícia Militar Rodoviária para o trabalho de remoção de árvores sobre a rodovia. Em Joinville, uma árvore caiu sobre uma casa e dezenas de ocorrências foram atendidas pela Defesa Civil, principalmente na área rural e na zona oeste da cidade. A gente reforça, então, principalmente para que quem não precisa se deslocar, não sair de casa agora, evitar de estacionar seu veículo embaixo de árvores, de postes, e qualquer sinal de perigo, risco iminente, possa acionar tanto o bombeiro através do 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199. Segundo a Celesc, aproximadamente 300 mil unidades ficaram sem energia elétrica em todo o estado. Somente aqui em Joinville, até o início da tarde, eram mais de 40 mil unidades consumidoras ainda sem energia, o que provocou a liberação de funcionários de algumas indústrias e também dos comércios. Também aqui em Joinville e em Araquari, houve a suspensão das aulas no período da tarde. Tudo isso devido ao risco dos fortes ventos continuarem atingindo a região. No oeste do estado, a cidade mais atingida foi Chapecó. Os ventos fortes chegaram acompanhados de muita chuva. Na parte central da cidade, muitas árvores caídas, fachadas de lojas no chão, placas arrancadas e residências destelhadas. Carros e motos foram arrastados e a cidade ficou sem energia elétrica por cerca de 7 horas, causando muitos transtornos, inclusive no trânsito. Outras 20 cidades da região também ficaram no escuro e tiveram prejuízos devido à queda de árvores, destelhamentos de casa, além das rodovias que ficaram obstruídas.
A massa de ar polar no sul do Brasil influencia o tempo nesta sexta-feira em Santa Catarina. O dia vai ter mais nuvens na madrugada pela manhã, até com uma chance ocasional de chuva isolada no litoral sul de Santa Catarina. Nas demais regiões do estado, predomínio de sol, e aí isso acontece ao longo do dia também na região do litoral sul catarinense. O frio, esse vem com tudo, com temperaturas baixas em todo o estado. Na madrugada desta sexta-feira, segue a chance pequena de chuva congelada ou até de neve prevista para as áreas mais altas do Planalto Sul. Na capital, mínima de 11, máxima de 17 graus. Em Joinville, variação entre 8 e 17. Em Blumenau, mínima de 8 e máxima de 18 graus. Vamos agora para o sul do estado, em Criciúma, mínima de 9, máxima de 17 graus. Em Lages, variação entre 3 e 18. E em Chapecó, mínima de 5 e máxima de 11 graus. A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, a ADVB, elegeu o empresário supermercadista Zefiro Giassi como a personalidade de vendas 2023. O anúncio foi feito pela entidade nesta quinta-feira. O fundador e presidente do grupo supermercadista Giassi, de Içara, se destacou pelas ações de marketing e vendas do grupo, que faturou só no ano passado 3 bilhões e 300 milhões de reais e ficou na 27ª posição entre os maiores do Brasil no setor. Atualmente, o grupo tem 17 lojas em 12 cidades do estado, da rede Giassi e da rede Combo Atacadista. O evento de entrega da premiação está previsto para o mês de agosto. A seguir tem esporte. Criciúma recebe daqui a pouco o Guarani na abertura da 17ª rodada da Série B. E veja também, pai e filho decidem fazer uma expedição a bordo de um Fusca até Juazeiro do Norte, no Ceará, para conhecer um dos maiores depósitos de fósseis de dinossauros do Brasil. Entenda essa história logo depois do intervalo. Continuem com a gente. De volta com o Band Cidade, moradores de Joinville têm agora um incentivo a mais para implantar hortas comunitárias. A Prefeitura Municipal criou um programa voltado para o incremento dessa atividade. O lançamento ocorreu nesta quarta-feira na paróquia São Miguel Arcanjo e contou com a presença do prefeito Adriano Silva, comunidade, lideranças, vereadores e secretários municipais. O programa Plantando Saúde pretende fomentar e ampliar o número de hortas comunitárias vinculadas a entidades devidamente formalizadas. Estas hortas vão receber apoio municipal, com insumos e suporte técnico. Essa lei, que foi construída junto com a Câmara de Vereadores e Prefeitura, faz com que a nossa Unidade de Desenvolvimento Rural, a UDR, possa estar mais ativa e participar ativamente na construção de hortas comunitárias, seja em terrenos públicos ou privados. No bairro Paranaguamirim, 3 hortas já recebem apoio do poder público. Nesta que fica ao lado da paróquia, 18 famílias cuidam do espaço, que já tem uma série de hortaliças. Os interessados em participar do projeto devem entrar em contato com as associações dos bairros ou com as igrejas. Essas entidades é que vão fazer o convênio com a prefeitura. Todo o nosso time da UDR, que tem conhecimento, que pode ajudar essa comunidade do que plantar, como plantar, para que a gente possa plantar e colher, vai estar à disposição. Algumas máquinas que a gente vai levar até essa horta para preparar o terreno e aí, dali para diante, eles vão ter que cuidar dessa horta para que ela cresça, Série B do Campeonato Brasileiro começa hoje a 17ª rodada com o time catarinense em campo. É o Criciúma que recebe o Guarani no estádio Heriberto Wilson daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, de olho na liderança da competição. Torcida e clube estão em sintonia em Criciúma. É fácil explicar o porquê desse sentimento, dessa alegria. O time comandado por Cláudio Tencati está encaixadinho. É o vice-líder da Série B e está só um ponto do líder, o Vila Nova. É o segundo time menos vazado da competição, com apenas 9 gols sofridos. Terceiro time que menos sofreu gols entre as séries A, B e C. E o ataque? Esse setor também está funcionando e muito bem. Já balançou as redes 20 vezes. Como visitante, é implacável. O segundo melhor visitante da Série B, aliás, vem de 2 vitórias fora de casa. E é lógico que em casa não é diferente. O Criciúma já somou muitos pontos como mandante. Dos 8 jogos disputados, foram 6 vitórias e apenas 2 derrotas. E hoje é dia de Tigre Campo e o palco do confronto será mais uma vez o Heriberto Wilson. O Criciúma encara o Guarani. Encarar, buscar os 3 pontos. A gente está dentro de casa, acredito que vai estar com a nossa torcida em peso, então a gente tem que encarar para ganhar, para ficar no topo da tabela, para seguir o campeonato aí e buscar o acesso
e quem sabe aí o título. E para a partida de hoje, o Carvoeiro tem retornos importantes de Marquinhos Gabriel e de Éder. A bola rola hoje às 8 horas da noite. A torcida espera emendar mais uma vitória e continuar embalado com o time de Cláudio Tencati. O jogo entre CRB e Avaí, previsto para amanhã às 7 horas da noite no estádio Rei Pelé em Maceió, foi adiado pela CBF. Esse adiamento foi reflexo dos problemas ocorridos no aeroporto internacional Hercílio Luz, aqui em Florianópolis. A delegação do Avaí não conseguiu decolar na hora marcada, 11h10 da manhã, e depois a 1h15 da tarde, e perderia a conexão em São Paulo para chegar a Maceió a tempo. A CBF ainda não decidiu quando o jogo vai ser realizado. O Avaí agora se prepara para o próximo compromisso pela Série B, que vai ser contra o Sampaio Corrêa, na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, na Ressacada. Outra partida que pode ser adiada é a da Chapecoense com o Botafogo de Ribeirão Preto, prevista para esta sexta-feira, às 7 da noite também. A equipe catarinense pediu à CBF o adiamento do jogo. A delegação do clube não conseguiu embarcar para Campinas, em São Paulo, na manhã de hoje. Aí o motivo foi outro, por causa das condições do tempo em Chapecó. Isso porque a aeronave que transportaria a delegação não conseguiu pousar no aeroporto Serafim Enos Bertazzo, em Chapecó. E aí o time não conseguiria estar no local do jogo, Ribeirão Preto, com 24 horas de antecedência. O clube pediu que o duelo ocorra em uma data FIFA. A CBF ainda não decidiu se adia ou não o jogo. Você vai conhecer agora, olha só, uma história de um médico e do filho dele que estuda no 9º ano do ensino fundamental. Uma pesquisa escolar sobre dinossauros levou o pai e filho a planejar uma viagem de Fusca até Juazeiro do Norte, no Ceará. Entenda agora o porquê dessa aventura que vai começar na semana que vem. Veja na reportagem. A aventura já tem data para começar. No dia 15 de julho, Marcelo Gonçalves e o filho, Marcelinho, de 9 anos, vão dar início a uma expedição rumo à cidade cearense de Juazeiro do Norte. Vão ser nada menos do que 3.013 quilômetros de viagem. O médico que atende na saúde da família de Joinville, no norte do estado, teve a ideia quando viu o filho, que estuda no 9º ano de uma escola particular da cidade, fazer uma pesquisa escolar sobre os dinossauros da bacia do Araripe. Eu aproveitei o tema da pesquisa porque eu acho muito importante aumentar o vínculo entre a relação da família, o vínculo de pai e filho, né, o vínculo de ter uma ligação afetiva, uma ligação de companheirismo maior. O desafio a partir daí foi planejar a viagem até o Ceará. A ideia é visitar um dos maiores depósitos de fósseis do país, localizado no sertão nordestino, e de quebra, fortalecer ainda mais os laços e os vínculos entre pai e filho. Uma viagem interessante que vai ser muito divertida, difícil, mas divertida. Mas vai fortalecer as nossas conexões de pai e filho. A viagem vai ser feita a bordo deste Fusca 1995. Como vai ser um carro que vai ficar para ele, que a gente construísse uma história com esse Fusca. Uma história nossa e que fortalecesse o vínculo. E o melhor, tudo vai ser transmitido pelos canais oficiais da dupla, que receberam o nome de Pai, Filho e Fusca 95, tanto no YouTube como no Instagram. Boa viagem para pai e filho. Ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no portal tvbv.com.br. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.